Palestras, nossos painéis. E o primeiro painel que eu quero chamar aqui é o painel onde nós teremos alguns síndicos profissionais de São Paulo, Porteira de São Paulo. Gente, esse pessoal é fera. Eu sou muito suspeito a falar porque esse pessoal, eu fiz algumas reuniões com eles e eles sabem muito. Então, usem e abusem deles. Fábio, vem pra cá. Jonatas, vem pra cá. Rafa, do Síndico Lab, vem pra cá. Gente, o Rodrigo, ele teve um imprevisto, ele não conseguiu estar presente. Mas esse time de peso, o Fábio é síndico há mais de 30 anos. O Jonatas já ajudou mais de 100 condomínios a se reestruturarem. E o Rafa é a pessoa da IA que vai dar um norte para você de como utilizar, o que fazer e onde ela pode ajudar vocês, tá certo? Meninos, o painel é de vocês. Bom dia a todos, colegas síndicos, síndicas, colegas administradores, que deve ter gente administradora, ao Rafa, a toda a equipe do Café com Síndico. Eu sempre falo para estar aqui cedo, tem alguém trabalhando firme para receber aqui todos muito bem, né? Então, parabéns para essa turma dos bastidores, a você, Rafa. Vou dar sequência a uma pessoa super especial, a Luciana Rimboldi. Eu sou muito grato por tudo, inclusive no Juventus, tá aqui, algumas pessoas que estiveram presentes lá, eu fui homenageado por 31 anos, o ano passado, no segmento de condomínio. Então, são 31 anos gramando, gente. Comecei em 93 como porteiro manobrista. E aí, a gente chega à era da tecnologia, com essas feras aqui, né? Porque o Rafa e o Jota são especialistas nessa questão da tecnologia. E eu, assim como vocês, um desbravador e sempre aberto a aprender, porque a gente tem que estar aberto ao aprendizado sempre. Afinal de contas, nos condomínios, por mais que a gente estuda, troca experiência, faz network, sempre somos surpreendidos com o novo. Sempre tem um condômino especialista em grupo de WhatsApp. E aí causa todo o transtorno lá e vem do síndico. Fala, seu síndico lá no grupo está detonando você. Eu falo, para ele aparecer na assembleia aí para ver o que ele tem que transformar, né? É importante, não é só discutir lá no grupo de WhatsApp. Por que não procura a portaria? Por que não procura o zelador? Por que não registra no e-mail? Por que não vai lá no IA, que vamos aprender um pouco com eles aqui também sobre IA. O Jonas é parceiro meu já há alguns anos aí também, não vamos entrar muito no detalhe, porque a gente já falou ao longo da palestra, né? Mas vou estar à disposição de vocês, muito obrigado. E eu também, só concluir, hoje eu estou aqui pela primeira vez com a presença da minha família, minha filha e minha esposa. Então, estou muito feliz por estar com a presença delas aqui com vocês na manhã desse agradável de sábado. Bom dia a todos. Rafa, parabéns, obrigado pelo convite, maravilhoso, cidade incrível. Obrigado a vocês também por estar aqui logo cedo para aprender, como o Rafa falou. E essa homenagem especial à Lu, que eu tive o privilégio de conhecê-la e a conheci em um evento que por um acaso eu estava organizando e eu recebi um elogio dela. Então vocês imaginam o quanto que foi esse elogio para mim. Então é uma alegria hoje estar podendo aqui compartilhar com vocês, com essas feras aqui. Eu fiquei muito lisonjeado de estar convidado para esse time aqui. Estou bonitão na foto ali, obrigado mais uma vez. E a ideia hoje aqui é compartilhar com vocês o que a gente trouxe nessa trajetória para facilitar o dia a dia. Porque o que acontece? A gente já sabe que a vida do síndico é super complicada e eu sei que a maior parte dos síndicos são muito eficazes, ou seja, resolvem realmente os problemas. Mas às vezes é a eficiência que fica em segundo plano. Então você sofre muito mais do que deveria para resolver determinadas questões. Eu acredito que eu espero, né, e é isso que nós vamos trabalhar aqui, para que hoje você já saia daqui com algumas ferramentas importantes para que você trabalhe um pouquinho menos e continue entregando esse resultado. Tá bom? Ótimo dia e conte com a gente. É isso aí, vamos ver o Rafa, especialista em AI. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro quero agradecer o Rafa, lógico, grande amigo aí de jornada, e a Lu, com certeza, né? Faz muita falta aqui pra gente. Agradecer meus colegas aqui, meus amigos de verdade, o Fábio e o John, conheço há anos. A Rose, que está aqui também, uma super síndica, a Amanda Cioli, o Dani, da Oriente Síndicos, que vieram aí prestigiar esse evento. Mas parabéns para vocês, tá? Porque não é fácil estar no sábado depois de uma semana pesada de sindicatura. Eu sei como é que é. Eu fiquei 18 anos fazendo a mesma coisa e eu sei a dor. Então, parabéns para vocês que estão querendo evoluir. E evoluir de uma maneira rápida e com muita inteligência. E os patrocinadores também. Queria agradecer eles, né, Rafa? Sem eles, nada disso seria possível. Reforçar sobre a CSP também, que é um grande amigo nosso em São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade. E uma homenagem aí ao meu amigo Duque, né? De cara pro Duque, tá aí também, veio prestigiar o evento. Parabéns para vocês. A gente vai tentar passar um pouquinho do que a gente já se ferrou na vida.
né, como síndicos, como administradores, e quem sabe aí vocês têm uma solução que pode ajudar vocês no dia a dia. Pessoal, obrigado aí pelo prestígio, obrigado pelo esse horário que vocês estão aqui. Parabéns, viu, Rafa? Super evento, parabéns. Muito bacana, você vê que tem conteúdo aí, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, em 93, quando eu comecei no mercado de condomínio, como porteiro manobrista, eu espero que isso não tenha mais na portaria de ninguém aqui, tá? Tinha um livro de ocorrência, e aí a pessoa ia lá, escrevia lá um textão lá, reclamando do vizinho. Aí o outro ia lá dar uma olhada, a coisa ficava um pouco mais feia. Imagine, você lá na portaria para falar assim, calma gente, porque ele já queria subir no apartamento do outro, enfim. Contar o relato de vocês é gigante. Aí vem a LGPD, os advogados aqui de plantão sabem bem, mas nós síndicos isso nos protegiam, porque sai fora o livro de ocorrência e vamos registrar pelos canais oficiais, porque aí dá mais transparência. E o Jotas, que é uma pessoa, é um mestre em comunicação, pode falar um pouquinho sobre essa transição aí, Jotas? É bom ter amigos, nós vimos o tanto de amigos que a gente tem, então isso é maravilhoso. Maravilhoso essa quantidade de amigos. E o que o Fábio falou, eu participei um pouco menos, ainda bem, eu sou um pouquinho mais novo que eles. Rafa completou a maioridade na sindicatura. Eu estou só desde 2015 aqui trabalhando em condomínio, mas acabei participando de muitos processos. Eu comecei, acho que com uma maioria, eu levantei a mão numa AGI, o condomínio tinha 462 unidades, olha que maluquice, levantei a mão para ser síndico. Por sorte tinha outros mais malucos lá, mas a gente caiu naquele engodo do síndico que já trabalhava na área. Enfim, resumo da ópera, perdemos uma fortuna lá, um dia eu conto com mais detalhes para vocês da história. Mas a questão é que lá, por mais que já fosse mais perto aqui dessa nova era, também ainda tinha esses processos absolutamente arcaicos. E aí quando eu acabei ficando subsíndico nesse período, quando essa síndica acabou saindo, eu assumi e estava o caos implantado. Então a primeira coisa que a gente fez antes de qualquer outra foi justamente organizar. Então planilhamos tudo, começamos a colocar a casa em dia, então o que o Fábio falou a respeito de organizar, então criamos um e-mail específico para o síndico, aí depois a gente criou formulários, antes da era da IA, que o Rafa já vai falar para vocês. Então mesmo lá atrás, antes de colocar a mão na massa no que diz respeito a discussões e tudo mais, a gente buscou organizar. E essa eu queria passar a primeira sugestão, né, para vocês, ajudou muito. E depois a gente acabou trabalhando também com o administrador e a mesma coisa. Então, planilhar, organizar os processos é o que ajudou muito. A gente chegou, como administrador, a cuidar de 30 condomínios de forma concomitante, que é diferente como síndico, né, Rafa? Quando você é administrador, você acaba fazendo algumas atividades adicionais, e para você não enlouquecer, porque a gente sabe que também há essas demandas de reclamações e tudo mais, tem vários colegas nossos, né, passando por questões de saúde, então para que você não passe por isso, a tecnologia está para ajudar. É isso? Olha, o Rafa, pegando a questão do gancho que o Jonathan falou da tecnologia, você que é um mestre aí nessa questão de IA, também com expertise de sindicatura, é muito bom quando a pessoa ele desenvolve uma tecnologia e também tem o conhecimento que a gente passa lá no dia a dia do condomínio, então fica mais fácil e isso veio para facilitar. Queria ouvir você, que acho que todos aqui estão curiosos para saber essa questão da IA. Bom, vou falar um pouquinho só da minha experiência para não pensar que a gente está falando aqui com pessoas que não viveram, né? Eu vivi 18 anos na sindicatura, tive mais de 280 condomínios, ao mesmo tempo já geri 43 condomínios, clubes em São Paulo. Então a gente já apanhou muito nesse mercado e entende exatamente o que o John falou, ele foi cirúrgico. A questão do condomínio é questão de pessoas e processos. Se você tem pessoas e não tem processo, você não tem nada e vice-versa. A questão do processo ele é muito importante. Hoje a IA ela vem para organizar esse processo. Mas antes da IA, se você não tem um processo, procedimento de comunicação, de recebimento de novos moradores, do financeiro, compliance, da comunicação, né? Que é o que a gente mais ouve. Aqui não tem comunicação. Só que eles não leem. Então, paradoxo, né? Porque a gente informa, eles não leem, eles falam que não tem comunicação. Mas a comunicação não é só o comunicado. Eu acho que a comunicação, ela vai desde onde o visitante, o morador entra no prédio, sabe qual torre ele tem que ir, qual o procedimento de fazer o seu cadastro na portaria, entender como funciona até a expedição, como funcionam os pagamentos, o que é o conselheiro. Tem algum conselheiro aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Tem dois, né? Eu ia falar mal de vocês. Que coragem. Eu não vou mais falar mal de vocês, eu vou só citar. Então, qual é o papel do conselho, qual é o papel da portaria, qual é o papel da limpeza, qual é o papel do gerente, do zelador e dos próprios moradores? Então, quando a gente fala da IA, é uma coisa que, pelo menos para a minha idade, para a nossa idade, né, Fabião? Já é novo, né? Tem aí seus 22 anos.
só de sindicatura, só de condomínio. Então o que a gente está querendo trazer à tona aqui é como organizar esses procedimentos usando a IA. A IA, se vocês pararem para analisar, né, Fábio, pensando assim na resposta que você pediu, ela não é uma tecnologia, ela é uma cultura. É uma cultura. Eu sei que quando surgiu o livro, o pessoal do papiro ficou triste. Quando surgiu o computador, o pessoal da datilografia ficou triste. Mas, o celular touch, como assim? É melhor o BlackBerry. Então, todo mundo fica um pouquinho traumatizado nesses pulos de tecnologia. Quando chegou o Excel, quem está aqui eu acho que lembra, nossa, parecia a NASA, né? Parecia uma equação que a gente nunca ia resolver. O que é Excel? Mas o tempo vai passando e a cultura vai se instalando. Perdão. Então, a cultura IA é a cultura Excel, é a cultura celular touchscreen. Né? Lembra do fax? Lembra do mimeógrafo? A gente lembra de tudo isso, a gente passou por tudo isso. Então, IA não é uma tecnologia, é uma cultura. Assim como o notebook é uma cultura, o celular touch é uma cultura, Facebook, Instagram, são ferramentas que a gente aprende rápido, mas o grande segredo da IA não é a própria IA, não é o ChatGPT, o Gemini ou qualquer outra. É a cultura, é o treino, é a gente mergulhar nela e começar a entender na prática. Claro que a teoria existe, só que a velocidade está tão rápida que se a gente fica na teoria a gente não vai para a prática. Então o que é IA para a nossa gestão? Hoje eu já treinei mais de 200 síndicos de IA, tem até o Dani, que é lá de São Paulo, ele tem uma grande empresa de sindicatura e a gente fez um treinamento com toda a equipe dele. A gente não implanta IA, a gente traz a cultura para a equipe IA. Então vocês vão começar a usar. Vou dar exemplos. Posso, Fabião? Posso? Por favor. Só para eu também não tomar um tempo no O microfone. importante é que acho que todos querem realmente ouvir essa questão da IA, que é Eu só vim para isso e para feijoada. Eu vim só para feijoada. A IA é um grande analista de dados, é um cientista de dados. A gente, quando tem um condomínio, a gente tem toda a capacidade de analisar o balancete. A gente fica 2 dias analisando o balancete, mas quem tem 2, 3, 4, 5 condomínios já não analisa balancete. Eu trabalhei muitos anos como síndico, eu transitei por 5 anos agora com o Síndico Lab, que é um projeto que a gente tem em São Paulo, e eu falei com mais de 1000 síndicos, eu tenho certeza disso. Então eu tenho a certeza que o cara que tem 5 condomínios, ele já não analisa mais os balancetes, ele não tem tempo para isso, fato. Ou ele trabalha, falando com o porteiro, falando com o morador, pegando as reclamações, o latido do cachorro, o cano estourado, o carro na vaga errada, ou ele analisa balancete e vê procedimentos. E aí parece que a IA surgiu para o síndico, para a síndica, como um oásis. Por quê? Porque você consegue analisar 6, 12 meses de balancete e trazer à tona um relatório na linguagem do morador. Porque aquilo, né, a administradora manda um balancete para a gente que nem a gente entende. Eu não sei por que dificultar tanto. Imagina o morador quando vê aqueles números. A gente que trabalha todo dia, olha aqueles números e se confunde. Imagina o morador não entende nada. E é daí que vem o estopim, não tem comunicação. Não tem mesmo. Não é comunicado. Pessoal, a gente vai fechar o parquinho. Não é isso. É você fazer o morador entender o mecanismo do condomínio. Nem o conselheiro, com todo respeito aos conselheiros, sabem o que eles estão fazendo. Imagina o morador. O conselheiro ele vai fazer a gestão pela gente, mas esquece de analisar os números. Por quê? Porque não tem essa capacidade também. Então a IA, ela abriu um caminho diferente para a gente. Se eu pegar 6 meses de balancete e pedir para um relatório na linguagem simples, sem complicações, sem financeiro, você consegue pegar 6 meses de balancete em 5 minutos, analisar e fazer com que aquilo vire um relatório. Tá aí, eu acho que é a primeira solução para o síndico. Imagina, você recebeu o balancete hoje da administradora, pôs lá na IA, analisou os dados, pediu um relatório numa linguagem simples que o morador entenda e você já manda para os moradores. Os moradores falam, uau, caramba, nunca tinha entendido o condomínio como eu entendi com esse comunicado. Quem tem 10 condomínios é uma solução eficaz. E aí o que mais o síndico faz, além de ser babá de morador e além de ser marionete de conselheiro, brincadeira, cara, patinho. Além disso, o que o síndico faz? Ele tem que fazer a comunicação, ele tem que fazer procedimentos, treinamentos, mas o mais chato do mundo é cotações. O síndico cota todo dia. Tem que cotar lâmpada, tem que cotar grama, tem que cotar a empresa de portaria, de limpeza, de tudo. Então nós somos compradores compulsivos, né? O síndico é um comprador compulsivo. É o que eu faço o dia inteiro, é o que eu fazia o dia inteiro. Mas e aí? O que vem depois disso da cotação? Aquela planilha, né, de menor custo. Aí a gente mostra para o conselho. E o conselho, com razão, fala, não estou entendendo nada. É menor preço, então, o negócio? Não é verdade? Não é só menor preço.
Com a IA você pega as 3 cotações e pede para ela fazer uma análise, um comparativo, um payback daquele projeto de energia solar que vocês estão colocando. Então ela vai te trazer um relatório para você colocar na sua pasta de prestação de contas. Aí não tem conselheiro nem auditoria que vai te encher o saco. Por quê? Porque você tem um relatório comparando preço, prazo, condições, melhores produtos, melhores serviços, melhores inscrições. Então você imagina a sua pasta de prestação de contas não ir só com a planilha, ou às vezes nem a planilha vai, né? Nem a cotação. Então você coloca as 3 cotações e um relatório da cotação, põe na sua pasta de prestação de contas. Aí vai vir o conselheiro, o morador, o auditor olhar e falar, nossa, completo. Além da cotação, ele tem um relatório, uma apresentação da compra. Cara, isso é uma solução definitiva. Isso é comunicação. Não é só comunicado, comunicação. É fácil você colocar no elevador, mandar por e-mail, que ninguém vai ler, ninguém se importa. E a questão não é essa. Se você coloca lá a análise do balancete, o que você gastou, a inadimplência, traduzindo a inadimplência, porque o morador não entende o que é estoque de dívida, concorda? Perfeito. Ele não, nem sonha. Mas como assim estoque de dívida? É a dívida que esse morador está devendo há 10 anos, está ali. Ele ainda continua devendo e é o dinheiro que não entrou no nosso caixa. Então, a partir da IA, você começa a desvendar e deixar menos complexa aquela fala que a gente tem a mania, a administradora que criou essa cultura, de deixar tudo truncado, tudo complexo. Não. Você está fazendo o que os melhores comunicadores, esse é um dos melhores comunicadores que eu conheço. Esse cara me explica de uma maneira simples aquilo que é complexo. E eu consigo entender. E é assim que o John consegue captar tanto cliente, tantos leads e tanta atenção no mercado. É assim que o Fábio consegue chegar para o conselheiro e explicar para ele o que é o balancete, porque o Fábio já viveu o outro lado. E ele sabe que a comunicação tem que ser simples. Não adianta dar uma de especialista, de erudito, de intelectual, de sabe tudo. O morador não quer nem saber da sua experiência, ele quer saber do resultado da valorização do patrimônio dele. Então, o que você tem que fazer? Falar a língua dele. E é difícil. Eu entendo muito de números. O John e o Fábio, então, é um monstro. A Amanda Cioli, uma das melhores síndicas de São Paulo, está aqui. Ela pode atestar que ela entende muito de números. Só que como que a gente passa isso para o morador? Na escrita. O problema não é pessoalmente, você não está pessoalmente o dia inteiro no condomínio, né, gente? Sem dúvida. Por exemplo, eu tenho prédios, tem investidores que nem moram no Brasil. Imagina chegar a informação para ele lá. Bom, e a gente é síndico, né? A gente não é escritor. E aí a gente tem um grande problema. Por não ser escritor, a gente não consegue expressar em palavras, em letras, em texto, o que eles precisam entender. Agora a IA, ela vem como facilitador. E aí hoje, no final do dia, ou amanhã, ou na segunda-feira, vocês entram no chat GPT grátis, anexam um balancete e faz um teste bobo. Porque a IA é mais fácil de usar do que o Google. Eu vou provar isso em 2 parágrafos. Se você pede alguma informação para o Google, ele vai te dar mais de 1000 resultados. Se você pede uma informação para a IA, ela vai te dar o resultado mais próximo da realidade que você pode imaginar. Então, é muito mais fácil usar IA do que usar o Google. E o que é IA, galera? É um analista de dados. Vou dar um exemplo do que ela pode fazer, que agora eu tenho certeza que vocês vão falar, peraí, tem alguma coisa errada na minha gestão. Ou preciso mudar. Todos condomínios têm um grupo de WhatsApp dos moradores, né? Deus criou o WhatsApp e o diabo o grupo dos moradores, não é isso? É isso aí. Foi com força. Só que aí... O WhatsApp também foi o outro que fez. Foi também, né? Não é possível, também acho. Cara, não sai dele. O que acontece? A gente reclama do grupo dos moradores, né? Que lá é o muro das lamentações, lá é o centro, é o USP, né? Os caras são Especialistas. Nossa. Não vai ter hora de chegar a Copa porque começou os especialistas no futebol. Exato. Né? É. Aí vem a bandeira na sacada, vem a vuvuzela, vem tudo. Agora, a bandeira do Brasil é do Bolsonaro, né? Fica aquela dúvida. Então, o que vocês podem fazer? Pega o grupo do WhatsApp dos moradores que estão lá falando sem fim, exporta a conversa. Dá para exportar, tá, gente? Se vocês forem lá no grupo, dá um exportar conversa, sem mídia. Vai vir todas as conversas, tudo o que foi digitado, desde o nascimento do grupo. Isso vai virar o quê? 10, 15, 20 folhas de Word. Você não vai fazer nada com isso. A IA vai. Aí você pega esse arquivo, coloca no chat GPT e fala, por favor, né? Eu peço por favor, não sei o futuro, não vai saber. Eu tô nessa também. O quê? E agradeço. Né? Obrigado. Dou boa noite para o Se precisar de mim, eu tô aqui. O que vocês fazem? Pega esse texto das conversas do WhatsApp e analisa.
Fala, eu quero saber nos últimos 6 meses quais foram as principais reclamações dos moradores, quem é o morador que mais conversa no grupo, que mais incita a violência às vezes, e me traga um relatório profundo, complexo e até põe pitadas psicológicas ali de terapia, para você entender realmente o que está acontecendo no grupo. No mínimo você vai achar o cara que fica botando lenha. Agrade esse cara. Se ele ficar do seu lado é melhor do que ele ficar contra você. É a famosa oposição, né? Pronto, você já sabe quem é o chato e como você tem que agradar ele. Ah, ele reclama do elevador. Vai lá no elevador do cara. Ah, o condomínio inteiro reclama da falta de sinalização na garagem e você nem percebe, porque você não acompanha. Você vai ficar sabendo. Então, pega essa arma que eles usam contra a gente e usa contra eles. Informa o conselho. Porque o conselho, o morador, o grupo de WhatsApp, o latido, são nossos inimigos que a gente tem que sanar, que a gente tem que dar solução. Pega o conselheiro. Primeiro você faz a pergunta, qual que é a receita do condomínio? Não sabe? Então não sei o que você está fazendo aqui. Agora eu vou te falar o que é. Traz um relatório para o conselho todo mês sobre o balancete, sobre os gastos, sobre os projetos. Usando a IA, você faz isso em 5 minutos. Então acho que essa é uma das soluções também, né, Fabio? Né, John? Sem dúvida, Rafa. A IA veio para inovar e facilitar a nossa vida, né? Eu, mais de 30 anos no mercado de condomínio, já implantei alguns prédios comerciais, shopping center, condomínio de Airbnb. Você imagina condomínio de Airbnb, gente? Se você não tiver uma metodologia de organização, de processo, porque todos os dias você tem gente nova. Eu vou lá e eles acham que eu sou hóspede também. É até melhor, porque o gestor está trabalhando direitinho, tá? Ele está fazendo a lição de casa, né? Então, a IA é uma realidade, não dá para fugir dela. E falando de condomínio, como o Rafa bem colocou, por mais que você tenha lá hoje, que antigamente, eu falo porque tem mais de 30 anos, né? A gente ficava lá revirando pasta, prestação de conta, para achar a pasta de 10 anos atrás. Você imagina, aquele pó que subia naquele espaço. Eu falo porque eu presenciei isso aí. Vivenciei, né? Vivenciei. E aí vem a inovação, depois da pandemia para cá, a CBE online, que é uma realidade, né? E as pastas tudo digital, que facilita a vida de todo mundo. Aí você fala pro condomínio, ó, você quer ver tudo, vai lá na pasta prestação de conta da administradora, tem lá um grampozinho lá, você clica dentro lá, abre, ninguém nunca vê nada, você pergunta, e aquilo, dá para ver a nota, não sei o que, você fala, vai lá na administradora, verifica lá, por favor. Outro dia mandaram, a minha esposa que também é síndica, corajosa, mandaram para ela no grupo lá no condomínio, dá para fazer uma planilha demonstrando qual foi o resultado da questão da caldeira, porque o gás e água, não sei aqui como é que é em Piracicaba, mas em São Paulo é o assunto do momento, tá? Porque a sazonalidade, período de maio, junho e julho, aumenta esse consumo e aí começa o grupo de WhatsApp a fuzilar o síndico. Fala, mas aqui a nossa conta está demais, está consumindo muita água. Ele esquece que é ele que está usando lá no apartamento dele, esse controle, porque tem todo um processo para isso, seja no aquecedor individual ou na caldeira central. Então, existe processo para você atender bem, gastando menos. Também tem aqueles que acham que aumentar a temperatura da caldeira vai facilitar a água chegar mais quente. É verdade, só que ele usa mais água para equilibrar a temperatura. Então, todos esses processos, a gente trabalha muito com comunicação. O Jonathan, aqui, como o Rafa bem colocou, é sensacional, um cara que realmente, eu à frente de shopping center e ao mesmo tempo conduzindo um prédio empresarial, conheci o Jonathan. E aí eu falei, putz, precisa fazer uma parceria com esse cara, porque ele fala de uma forma tão objetiva que a gente não tem nenhuma dificuldade para explicar para o nosso condomínio. Então esse processo bem alinhado facilita a nossa vida, gente. Porque, como o Rafa bem colocou, não dá para você tocar 2 prédios se você não tiver processo definido e, como ele falou agora, uma cultura. Eu achava que era tecnologia, então você vê como a gente aprende todos os dias. Essa cultura. Então, Jonathan, é muito bom te ouvir também aqui, porque eu acho que todos aqui estão, nesse sábado aqui, querendo aprender sobre facilitar o processo. É interessante vocês citarem essas questões e, de fato, a gente tem que utilizar todas as ferramentas com parcimônia. Por exemplo, ninguém vai cortar um pão com martelo. Porque o que acontece? A pessoa também se empolga com o chat GPT, não sei o quê. Então, assim, por exemplo, eu particularmente fui num restaurante, eu não gosto de usar o QR Code para ter o cardápio. Alguém aqui gosta? Então você vê como a tecnologia ela precisa ser bem utilizada, ela precisa ser em nosso favor. E eu vejo que às vezes as pessoas usam contra. Por exemplo, quando chegou as mídias de elevadores, né, tanto a Eletromídia, a Hello, a pessoa colocava lá, então é uma tecnologia, uma coisa bacana, era melhor que aqueles papéis horrorosos, então veio a tecnologia, mas a pessoa colocava o mesmo texto impresso que estava lá. Só que, gente, vocês já pensaram, por mais lento que seja o elevador, já viu que é rápido? Então, quando eu entrei na administradora, como é que ficava lá os comunicados? Na qualidade de administrador,
Porque assim, as administradoras, a maior parte delas, além de ter uma origem familiar, geralmente veio de uma origem de advogados. Então esse texto carregado, nada contra os advogados, meu pai é advogado, minha mãe é advogado, mas eles têm um português maravilhoso, né? E que tal, nossa realidade não funciona. Então a primeira etapa aí para vocês saírem daqui, foi o que a gente prometeu, uma ferramenta é buscar simplificar. Vá direto ao ponto. Não é à toa que vocês podem ver, cada vez mais os vídeos estão mais curtos, eles estão cortando a respiração, o cara já começa gritando para você começar a ver, porque a nossa atenção está cada vez mais dispersa. Quando a pessoa lê na qualidade dele, já chegou ao andar dela, né? Então assim, ó, por favor, você vai colocar lá, né? O Rafa deu exemplo de falta d'água. Vai faltar d'água amanhã. Aí depois você explica. Porque a gente, como síndico, gosta de explicar. Não sei porquê, tá? Alguém, se tivesse, já tentei, já conversei com vários. Não mil como o Rafa, mas já conversei com muitos síndicos. E eu não consigo entender porque a gente quer explicar tanto. Esse excesso de explicação a gente também não quer receber. Pensa o seguinte: quando alguém não fez alguma coisa, você gosta que eu fique explicando? Olha, eu não fiz. Não, só quer saber quando que vai ficar pronto. Então, pensa da mesma forma para você devolver lá. Ninguém quer saber muitos detalhes, a gente quer contar que fez, que aconteceu. Não precisa. Precisa saber o seguinte: o Fábio deu esse exemplo aí da caldeira. Gente, eu fiz aqui a reforma da caldeira. Vocês gastavam 50, agora gasta 30. É isso. Então, simplicidade. Acho que é uma coisa importante, você não acha? Vou fazer uma alusão que você fez ao menu do cardápio do restaurante. Quando a gente vai no menu num restaurante, ninguém quer QR Code. Mas quando você abre o menu e ele tem lá a foto do prato, a descrição do prato, o preço do prato, você consegue escolher melhor. Você não vai ficar perguntando para o garçom. É a mesma coisa dos moradores, o que o John acabou de explicar. É perfeito, é cirúrgico. Você está vendo a foto, você está vendo a descrição, está ali. Isso é comunicação. O morador que procure, em certo sentido, mas desde que você dê acesso. Ficar explicando toda hora é o que o John falou, ninguém mais quer ouvir. É uma assembleia carregada, é um cara detalhista. A gente tem sempre aquele amigo, né, que conta desde o Big Bang até hoje, como morreu os dinossauros. A gente não quer isso. A gente não tem tempo para isso. É hoje, rapidez, funcionalidade, resultado. É isso que traz a valorização da nossa profissão, né? Sem dúvida, e eu sempre falo, uma dica que eu deixo para vocês, gente. Condomínio é uma empresa. E essa empresa não é para gerar lucro, mas bem-estar dos seus condôminos. Quando eu faço a imersão no condomínio, que eu chamo de raio-x condominial, eu pego desde o para-raio e vou até o hidrante da calçada. Então eu faço um relatório detalhado. Mas sempre lembrando que no meio tem as pessoas. E aí está o grande X do negócio. Você tem que trabalhar bastante a sua emocional, cuide da sua saúde, porque essa galera vai te dar trabalho. E aí eu te falo sempre, o relatório detalhado, a gente fala que a gente faz o plano diretor. Então a gente faz a imersão de 100 dias, e com tudo, com foto, com dados. Outro dia, num condomínio grande em São Paulo, são 300 apartamentos de condomínio clube, e aí eu falei na assembleia, 100 dias para fazer imersão. O pessoal falou, 100 dias. Eu falei, gente, eu tenho que ambientar, eu tenho que detalhar. Vocês só conhecem o caminho do rei. O caminho do rei, o que é? É a entrada, o portão, o porteiro, ali, se deu bom dia, se deu boa noite, e o elevador. E quando vai numa área comum, quando tem filho que vai numa área de lazer, que vai lá, tem uma sujeirinha, em vez de falar na portaria, vai lá no grupo de WhatsApp e reclamar. E aí dá um trabalho danado para depois chegar para quem realmente vai resolver. Eu tive um caso, eu sempre falo que está há muito tempo na área, a gente sempre tem uma história, umas crises reais para contar. A pessoa estava entrando com 2 filhos pequenos na garagem do condomínio e lá tem as cartas de caixa de correspondência. Um pouquinho que ela descuidou ali, uma criança foi numa caixa e estava meio aberta e pegou a conta de luz da pessoa. Chegou no elevador, a mãe viu a conta de luz, o que ela fez? Colocou no quadro de aviso do elevador. Em vez de chegar na portaria e entregar, colocou no quadro de aviso. A dona da conta de luz saindo 6 horas da manhã, pegou a conta de luz, ficou pé da vida, e aí começou a reclamar para Deus e o mundo. E aí queria saber porque queria quem foi que colocou a conta de luz ali. Eu expliquei para ela, respondi e-mail, não sei o que, da LGPD, não sei o que. Aí ela começou a colocar coisas técnicas, que ia para órgão não sei o que, órgão... Eu falei, a senhora vai para onde você quiser, tem um jurídico aqui, já passei para ele, nós já temos todas as explicações possíveis. Então você vê como que é a nossa vida. Estamos cuidando do todo, mas tem que documentar tudo, tem que criar protocolo, porque depois você tem a segura. Eu sempre recomendo, como falou o técnico aqui do CLT, no condomínio você não pode abrir mão de uma assessoria de um engenheiro, um arquiteto, um profissional habilitado para acompanhar, porque envolve muita responsabilidade. Obra, não pode ter obra nenhuma, exceto uma pintura, mas tem que ter uma comunicação, sem a RT ou a RT. Assim como o jurídico, gente, nós lidamos com pessoas e vai ter problema. Não adianta. Por que nós somos contratados? É para resolver esses problemas de forma profissional, com os melhores. Está aqui, ó. Nós temos aqui, se eu citar nome aqui de colega assim, que eu conheço como
O Rafa bem colocou o Daniel lá de São Paulo, que é uma empresa bem conhecida, a Amanda, que é, além de advogada, também é uma síndica muito respeitada. Como o Duque aqui, que é um podcast do Duque em São Paulo, quem quiser acompanhar lá vai ver que ele está sempre levando pessoas lá para somar, porque o nosso objetivo aqui, ó, que eu falei pro Rafa aqui, é comprometimento. Eu acho que todos nós temos que somar. Eu aprendo com eles, eu aprendo com vocês, eu aprendo com a minha filha pequena aí que está se preparando para a vida. Então tem que estar aberto sempre ao aprendizado. Mais de 30 anos, e quando eu acho que eu sei tudo, outro dia no condomínio, o Jonathan participou comigo, nós fazendo emissão, Rafa, e aí nesse checklist, eu vi que as válvulas redutoras de pressão, há 10 anos sem manutenção. Vocês veem o estado dessas válvulas, gente, eu tenho foto, tem relatório disso aí. É tudo na iminência de ter um colapso. Eu estou falando de um dos pontos, tá? Imagina, aí quando eu fui falar em válvula redutora de pressão, o pessoal, o que é isso? Morde? Eu falei, não, gente, é um equipamento que ele faz o quê? Um prédio de 20 andares, cada prédio tem seu projeto, você tem que analisar individualmente, ponto a ponto. E quando chega em determinado ponto, por projeto, tem que instalar a válvula redutora de pressão, porque com isso faz com que a água chegue na pressão ideal dentro da sua unidade. Puxa, de imediato chamei o conselho, coloquei o assunto na mesa, pegamos cotação e aprovamos, porque tem que resolver o problema. Não adianta você ficar contando história, depois vão te cobrar. Se você resolve, você vai apanhar, mas se você não resolver, você vai apanhar um pouco mais. Então tem que levar o assunto, comprar a briga e resolver. Então, é isso que a gente faz. O Jonathan, com a comunicação, ele é um maestro, né? Eu sempre falo que é um cara diferenciado. Estou suspeito em falar. Então, essas dicas que são importantes, né, Jonathan? E o Fábio e o Rafa trouxeram dois elementos muito importantes que boa parte de nós, às vezes, negligenciamos, mas vale lembrar que síndico é um cargo eletivo, portanto, o fator político está inerente. A maior parte das vezes que a gente está conversando com o nosso colega síndico, fala que não gosta de fazer política, não gosta de fazer marketing, mas então é melhor fazer outra coisa. Tá? Se você não gosta de política, o ideal é buscar outra atividade, porque feliz ou infelizmente, o tempo todo é fazendo uma venda, você precisa estar mostrando ali o seu trabalho, claro, imaginando aí você querendo perpetuar essa sua gestão, especialmente ter uma gestão mais tranquila. Então é fundamental, então o Fábio estava explicando, o Rafa trouxe a questão da comunicação. Então você fez lá a menor atividade que seja. Vocês com certeza já ouviram a metáfora do ovo da pata e da galinha. O ovo da pata é muito maior, mas a gente consome mais da galinha porque ela, sempre que bota, está fazendo mais barulho. Então é outra sugestão que eu trago para vocês. Para com essa história que meu negócio é fazer. O síndico, vocês já ouviram falar que não é de executor, não sei o que, a maior parte dos síndicos, se for fazer lá essa dinâmica, vai estar como executor, mas precisa também contar o que está fazendo. Eu gosto de brincar que é mais ou menos como você se relacionar com um cônjuge de ciumento. É o tempo todo falando, tô aqui, amor, tô ali, tô aqui por lá. É o tempo todo avisando. E se você não gosta disso, é melhor buscar uma outra atividade. Porque é fundamental que você tenha isso, porque isso vai te dar uma paz maior depois. A maior parte dos síndicos que incorporam esse tipo de atividade dentro do seu processo do dia a dia, depois vem agradecer. Puxa, realmente, o Rafa falou do grupo de WhatsApp, o Fábio tem experiência com isso. Depois que ele ampliou o método de comunicação, por incrível que pareça, acredite no que eu estou falando, teste, depois vocês venham me cobrar. Você começa a arrumar defensores dentro do condomínio. Porque os barulhentos são a minoria, geralmente. Os chatos são a minoria. Só que o bonzinho, ele fica quieto realmente, mas também você não deu ferramenta para ele te defender. Então o cara está lá te criticando e não tem parâmetro. Mas, por exemplo, trazendo que o Fábio, que ele está mais perto aqui, vocês podem depois confirmar com ele. Depois que ele mudou o mecanismo de comunicação, dentro do próprio grupo de WhatsApp, tem gente que fala, não, mas aqui, ó o vídeo que ele mandou. Então, você começa a arrumar pessoas para te defender no prédio. Não tem que ser você a se defender. O seu trabalho que você mostrou vai te defender. Não é isso, Rafa? Boa. E aí vou dar uma solução para isso. Se você usar o chat GPT profissional ou free, do lado esquerdo sempre vai ter o quê? O histórico daquilo que você conversou com o chat, certo? Fica ali registrado. Então monta um chat escrito, minha comunicação. E ali você coloca como o balancete, os principais acontecimentos, os projetos. E no final do mês você pede para ele fazer o quê? Uma apresentação de tudo que você fez. Então todo dia converse com aquele chat sobre aquele condomínio. E conta tudo para ele, como se fosse um terapeuta. Porque não, a gente dá risada, mas essa tecnologia ela é conversacional. Você conversa com a tecnologia, você não pede, você não insere, ela é uma tecnologia de conversação. Então todo dia conta um pouquinho para o chat sobre aquele condomínio que você fez. Eu fiz um kit boas-vindas baseado no regulamento interno. Essa semana eu peguei a convenção
e a minha fração ideal da administradora e comparei. Essa semana eu peguei as atas de assembleia e comparei com o meu regulamento, para ver se tinha alguma coisa aprovada que não foi para o texto, né? 100% dos casos acontece. E aí você começa a conversar com o chat sobre aquilo que você fez. Criei um kit boas-vindas. Criei um manual de treinamento para os funcionários baseado no regulamento. Criei um manual de treinamento para o morador. E aí no final do mês você pede para o chat fazer um relatório de tudo que você fez. E manda. Se o cara leu, se o cara não leu, é problema dele, é o que o John falou. Você fez. Agora não dá para você bater de porta em porta e falar, então, vim trazer a palavra do síndico para a sua casa. Não. Isso não é o nosso papo. Né? Eu não sou testemunho de Jeová para bater domingo na casa do cara. Nada contra testemunho, eu sou crente. Mas o que eu estou dizendo é, a tecnologia conversa contigo. Você conversa com ela, passa tudo que você tem, pede um relatório. Alguém já ouviu falar de microlearning? Alguém sabe o que é? Microlearning é o seguinte, você tem um condomínio de 500 apartamentos, então você tem 3 porteiros ali à sua disposição. Só que aí o que acontece no mês que vem? A empresa de portaria troca, o funcionário vai embora e você perde a referência, ele já não sabe mais o que fazer. A IA, ela consegue fazer para você microlearnings. O que é? Pequenos aprendizados. O que fazer quando acabar a água? Na cabeça do porteiro é ligar para o síndico ou para a síndica. Mas no microlearning é, verifique se o relógio lá na frente está rodando. Não está rodando, liga na Sabesp e pega o número de protocolo. Então você treina ele para cada item. Então trocou o funcionário, não tem problema. O cara vai ter lá na tela dele o microlearning feito pela IA. Se acabar a água, se tiver um vazamento de gás, se acontecer um problema com uma idosa dentro do apartamento, o que fazer? É um passo a passo de pequenas situações. Antes a gente demoraria 2 meses para fazer isso. Hoje com a IA você faz isso em minutos. Então tudo isso que o John falou sobre a comunicação tem muito a ver com isso. O famoso sempre vai ganhar do melhor. Não tem jeito. O famoso sempre vai estar com o bolso mais cheio do que o melhor. Eu conhecia vários síndicos melhores do que eu. Vários. O Rodrigo Lobo é um deles. Eu sou da época do Rodrigo Lobo. Mas eu fazia marketing, então eu vendia mais. Eu era mais conhecido entre os moradores. Porque o meu conteúdo não era para o síndico, né? Ao contrário do que a gente está vendo no mercado hoje, né? Hoje o síndico faz conteúdo para o síndico, eu acho ridículo. Para que eu quero aparecer para o síndico? Para dar inveja nele? Não. A minha comunicação era para os moradores, ponto. O que o síndico fazia, deixava de fazer, eu não me importava. Eu nem seguia os outros síndicos. Então, é o mesmo para dentro do prédio. Você tem que fazer o marketing, a comunicação voltada para o síndico, para o morador, que é o seu cliente. O resto é só supérfluo. É só arranhar a superfície. Então, fazendo uma comunicação, que nem o João falou, para os moradores, seja uma comunicação de Instagram ou seja interna, é onde você ganha o jogo, porque o famoso sempre ganha do melhor. O famoso sempre vai ganhar do melhor. E com a inteligência artificial, se a gente processar esses dados do que eu fiz e eu mostrei, o vizinho vai querer a minha sindicatura. O meu morador vai me defender nos grupos. Ele vai pegar aquele cara que nunca foi para um grupo, nunca foi para uma assembleia e vai mostrar para ele, fala, peraí, amigão, você está gritando aqui no grupo, mas se você for nesse link, ou nesse site, ou nesse material, o síndico informa tudo para vocês. Então a questão não é o quanto você responde para o morador sobre aquilo, é o quanto você informa e ele deixa de perguntar. Se você informou sobre a reforma no playground, em vários canais, por muitas vezes de uma maneira simples, ele não vai te perguntar quando vai terminar a obra. Então é uma pergunta a menos no seu dia. Se você informar que a segunda via do boleto é sempre na administradora, tal, ele nunca vai te perguntar, como é que eu consigo a segunda via? Porque você já informou. Então é um jogo de xadrez condomínio, é antecipação. E Rafa, até aproveitando aqui, uma das coisas que tem acontecido, que a gente precisa manter uma régua com um nível bom, quando eu falo, é assim, todos nós, quando se predispõe a pegar um prédio, vai com a melhor das intenções. Porém, eu falo para vocês, na semana mesmo eu estava numa reunião de seleção, onde foi eleito lá uma comissão, 15 moradores. Primeira vez que eu chego numa comissão, 15 moradores fazer seleção de síndico. Falei, meu Deus, é uma assembleia isso aqui. E aí, colocaram aquelas pessoas mais experientes na linha de frente, e elas começaram a fazer essa batina, me colocaram numa cadeira bem no fundo, eu achei que eu ia ser, sabe como você está no... e falaram assim, aqui tem um celular corporativo, esse celular vai ficar com você.
Primeira vez que eu vou numa seleção que fala que o celular corporativo vai ficar com o síndico. Eu falei, o que vocês estão esperando com esse celular na minha mão, por exemplo, se eu for eleito? É quando a gente mandar mensagem, você responda. Eu falei, tá, em quanto tempo? Mandou a mensagem, tem que responder. Aí eu falei, olha gente, acho que tem uma coisa que está errada aqui. Até no banheiro? Tem uma coisa que está errada. Aí veio a segunda, tá? Inclusive, quando tiver alguma discussão entre moradores, você tem que vir aqui para resolver. Eu falei, não, esse não é assunto do síndico. Isso é um assunto de polícia. Vocês estão discutindo, se vocês aqui entre vocês não conseguem resolver e o Honda do condomínio não consegue resolver, tem que chamar a polícia. Não é o síndico que tem que sair da casa dele. Eu falei, aliás, se o síndico profissional que vinha aqui prometer isso para você, ele está mentindo. Eu falei, quanto tempo durou o último síndico? 4 meses. Eu falei, lógico, ele vendeu um assunto, ele viu que na prática não dava para cumprir. Ficou muito tempo ainda. Então, eu queria aproveitar aqui e ouvir vocês para compartilhar essa experiência com os colegas, porque essa régua, gente, é muito importante definir. O teu processo de trabalho, você não pode mudar. Você tem que dizer para o cliente como que é. Uma coisa ou outra você pode até encaixar, mas não falar que vai fazer tudo o que ele quer. Porque depois, na prática, isso não acontece e gera um problema. E o próximo colega vai lá e fica com esse problema porque começa a girar que todo síndico profissional é ruim. Isso gera uma situação, um problema no mercado. Então a gente tem que equalizar a régua, saber a sua logística, saber o que você está propondo a fazer. Porque pegar para dizer que tem mais um cliente na carteira não é bom. Então, Jota, eu até queria ouvir vocês sobre esse assunto. Tu falar, só estou preocupado com o Rafa. Rafa, podemos ir embora? Porque se deixar a gente falando aqui, vamos embora. Vocês querem ouvir aqui, Um minutinho. Beleza. O homem ali preocupado, né? Pra cada, boa. Então, em cima do que o Fábio falou, qual que é o maior desafio, na minha opinião, do síndico ou de qualquer profissional que tenta vender aqui no mercado de condomínios? É justamente esse desconhecimento do condômino. Mas a maior parte desse problema, adivinha, a culpa também é nossa. Porque tem síndico que topa uma loucura dessa. Vou dar um exemplo similar. A gente estava concorrendo numa assembleia, e aí, da mesma maneira, só que não era uma comissão, nesse caso foi online, mas tinha mais de 60 pessoas online, que é uma coisa rara, tinha muita gente, e aí um dos exemplos que o síndico que estava lá falando, ele falou assim, mas se porventura houver uma briga aqui, que nem teve semana passada, o marido e a mulher estavam se entranhando, aí ele bateu no peito, juro pra vocês, bateu no peito. Eu fui lá para resolver, você iria? Eu falei, não, você fez errado, desculpa te falar, eu estou querendo concorrer no seu prédio, mas você fez errado. E esse é nosso papel também como profissional da área. Eu já fui a algumas administradoras, a gente também presta consultoria para administradora, e a pessoa me justificou assim, eu fiz tal coisa porque o síndico, ou sei lá, quem pediu. Tá errado! A gente não pode fazer... Eu sou, assim como minha família pela primeira vez está aqui também, eu tenho uma filha de 4 anos, e se ela me... Imagina que eu vou falar, eu fiz porque minha filha quis, é a mesma lógica. Geralmente o condômino, falaram aqui acertadamente, nós somos babá dos condôminos, infelizmente. Então a gente não pode deixar que por conta deles... É isso, a gente vai atender 24 horas, a gente vai lá separar a briga. O que mais, Rafa, que a gente vai fazer se for por eles? Tudo que eles quiserem, né? Eu não me sentia síndico, eu me sentia outro nome, eu me sentia marido, eu fazia tudo que eles queriam. Porque marido geralmente faz, né, gente? Bom, só vou fazer minha última consideração aqui. Eu acho que tudo isso é treinamento. Tem uma incorporadora em São Paulo, uma construtora que chama Canopus. Uma vez ela contratou a gente para pegar todos os lançamentos que ela tinha em Minha Casa Minha Vida, né, uma PPP, para treinar os moradores e conselheiros. Olha que engraçado. E ela abria sessões dentro dos prédios de implantação para a gente fazer treinamento. Eu e uma equipe fizemos isso. Eu acho que deveria ser obrigatório, porque é questão de treinamento. Então, uma dica de né, que eu acho que esse é o motivo que a gente está aqui hoje, pega o ChatGPT, põe sua convenção, seu regulamento, e pede para ele desenhar para os moradores, desenhar mesmo, um treinamento, um manual de convivência, um manual coletivo, um manual do que é o prédio e como funciona o mercado. O que faz o síndico, o que faz o conselheiro, o que faz os moradores, o que faz o zelador. Pega toda essa mistureba, faz um teste, põe a convenção, o regulamento lá anexo, pede para ele fazer um manual de vida ali para o condomínio e dispara. Você vai estar dando para eles o quê? Um manual de vida em coletivo, em vida em condomínio. Eu acho que é só com treinamento e comunicação que essa situação vai melhorar. Porque para mim, a vida em prédio não deu certo. Tem que desmontar e virar casa. Porque é só briga, é só tiro, é só porradaria. Nós somos os vilões. A gente cuida da família deles, eles não cuidam da nossa. Mas isso tudo é parte de uma evolução do mercado. É muito novo. Tem o quê? 50 anos esse mercado? 60 anos? Então, a gente tem que entender que a gente está começando. A gente está na vanguarda desse negócio. E a gente vai sofrer mesmo. A gente quase não sabe nada. O Fábio tem 30 anos, eu tenho 18 anos. O João tem 20 anos de mercado mundial e a gente está em constante aprendizado, de verdade, porque tudo muda e tudo está escondido às vezes para a gente. Eu acho que só daqui uns 100 anos
essa ciência condominial vai ser desvendada, né? Você vê a matéria jurídica, ela, quantos anos ela já tem? Medicina, português, geografia. A nossa matéria é novíssima. Então, ninguém tem certeza de nada, né? A gente tem bastante dúvida. E pensando nisso, usa IA para fazer testes laboratoriais rápidos. Pega o perfil psicológico dos grupos, manda para eles manuais de convivência, manda para eles manual de como funcionam as coisas, sabe, um manual de como funcionam as coisas mesmo para condomínio, e vai mandando e vê o que isso reflete, porque a gente também não sabe, né? O Rafa colocou a gente aqui como especialista, mas na verdade a gente está aqui porque a gente trabalhou um tempo já com isso. Então a gente tem uma experiência, mas o especialista só vai nascer daqui a 20 anos. Amigo. Porque o Rafa gosta da gente. Mas os especialistas vão nascer daqui uns 20 anos ainda. Especialista mesmo, aquele cara que é um erudito, estudioso de condomínio. Por enquanto tá todo mundo fazendo o teste, está no mesmo canal, né, gente? É verdade. Gente, eu quero aproveitar e agradecer a todos, a equipe do Café com Síndico, ao Rafa, pelo acolhimento. Primeira vez em Piracicaba, até vim para dormir aqui na cidade, para conhecer um pouco mais. Está de parabéns, uma cidade linda. Esse espaço também aqui maravilhoso. Aos meus amigos aqui, o Jonathan, ao Rafa. O tema é de 0 a 100 condomínio. Para chegar em 100 condomínios, você tem que ir ouvindo aí o Rafa, o Jonathan. E quem quiser me seguir no Instagram, sempre estou com dica lá, @síndico Fábio Gomes, tá? E a minha família também por estar aqui presente. Minha gratidão a Deus, né, por permitir que a gente esteja com saúde e que a gente possa chegar lá. Sempre falo, se alguém pegar o meu bastão e fazer melhor, é a corrida que não tem fim, né? Lá aí nós vamos estar acompanhando. Eu quero chegar lá na melhor idade, né? Vendo que se a minha filha partir desse caminho, eu vou torcer e vou apoiar. Eu tenho uma filha também já advogada, né? E ela trabalha em uma outra área, mas sempre disposto a aprender, gente, porque é uma missão nobre. A profissão de síndico é uma profissão que tem o seu reconhecimento como qualquer outra profissão. A gente tem que cuidar de todos os colaboradores que estão na linha de frente, seja da limpeza, a portaria, a segurança, elevador, bomba, para-raio, luz piloto. Você começa a falar aqui, né? Dá uma hora aqui. Então, minha gratidão a todos vocês. Obrigado, Deus. Fábio, obrigado. Aos dois Rafas também, obrigado. Realmente, cidade maravilhosa. Também tive o privilégio de trazer minha esposa, tadinha, né? Tem que ouvir em casa, tem que trazer para cá. Muito obrigado. Parabéns para vocês, tão cedo está aprendendo. E quero deixar de última uma mensagem aqui para vocês. Justamente, todos esses exemplos que o Rafa trouxe, a gente já praticava antes. E realmente com a IA facilitou demais. Então, todo esse processo de criar kit boas-vindas, não sei o que era algo que a gente demorava às vezes uma semana para juntar foto e tudo mais, agora você consegue fazer uma semana. Então, fazendo a referência, como o Fábio falou, do 0 a 100 condomínios, se esse é seu objetivo, né? É importante que você tenha isso como objetivo, não só continue sendo eficaz, como eu tenho certeza que todos os síndicos aqui são, mas busque eficiência. E eficiência realmente a IA pode trazer. É isso, Rafa. Obrigado, bom dia a todos. Pessoal, quiser seguir a gente no Síndico Lab no Instagram, tá? @Síndico Lab. Preciso de audiência para poder vender patrocínio. Então, se vocês quiserem... @Sorvete eu vou vender também, né? Fazer o quê? Você acha que eu vim de graça? Valeu, gente. Muito obrigado. Pessoal, só tirar uma fotinha aqui no selfie, tá? Pra gente... A foto ali. Uma fotinha todo mundo. Vamos tirar a selfie? Pessoal, obrigado. Rafa, obrigado. Obrigado. E realmente o que os meninos falaram tem